Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso coração, varando esse éter do espaço, chegando até o mundo maior, buscando um dos nossos mentores, pedindo a ele a caridade de levar os nossos pensamentos, as nossas palavras, a maior mulher que pisou aqui na terra, o maior exemplo de bondade, de renúncia, sacrifício, amor, paz e compreensão. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, a Ti, Senhora, depositamos nos Teus pés o nosso pedido por todas as mulheres desse planeta, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos, Senhora nossa, que Tu és mãe, mas Tu amas a todos como Teu Filho nos amou. Por isso, Mãe Maria, guarda no Teu coração, especialmente o nome das mulheres, das mães, das filhas, irmãs, parentes, todos aqueles que aqui estão nesse santuário do amor. Especialmente, Senhora, nós pedimos por todas elas. E depois, se possível, olha por todas as outras, principalmente aquelas que não Te conhecem, não conhecem o Teu Filho, não sabem nada sobre o mundo maior, muitas que vivem na lama, muitas que ainda não acordaram para a vida, mas Tu sabes amar a todos. É esse o nosso pedido hoje, Senhora, e Te agradecemos. Te agradecemos muito. E agora, lembramos também para abraçar esse nosso irmão Nestor, que vem pela primeira vez falar aqui no nosso santuário. Que ele possa estar unido a Ti e seu filhinho, que o acompanha como fotógrafo, também possa receber de Ti, Senhora, as bênçãos de paz e de amor. Obrigada, Senhora. Faz isso não. Tradição. É sim. É a mulher da senhora comigo. Boa tarde. Essa oração que a Dona Glória fez. Dona Glória não, Glória. Realmente me emociona muito porque eu tenho um carinho todo especial por Maria, por tudo que ela representou, pelo sim dela. E hoje estou muito feliz de estar aqui para homenagear simbolicamente, um dia para as mulheres, como as mulheres deveriam ter todos os dias. Não posso deixar de lembrar da minha mãe, que se ela não tivesse me aceito, eu não estaria aqui hoje. Ela já desencarnou em 93 e com certeza está num bom caminho. Sempre foi uma mulher maravilhosa também, um ser humano maravilhoso, tinha atividades sociais fantásticas. E eu gostaria de falar o nome de uma mulher que, apesar dela não ter sido mãe biológica, mas ela foi uma das maiores mães do nosso século, que foi Madre Teresa de Calcutá. Quem conhece a história dela ou tem possibilidade de estudar, ela abraçava também todas as criaturas, independente de classe social, independente de cor de pele, de grau de instrução, como seus filhos, principalmente os doentes, os carentes. Então fica aqui a minha homenagem, a todas as mulheres
por todos os dias da nossa vida que são dedicados a vocês. Porque, como eu disse, se vocês não tivessem dado o sim, nós não estaríamos aqui hoje. Tá? E vocês são abençoadas por terem esse poder de falar esse sim. Que nós homens ainda não temos, né? Eu talvez nunca vamos ter, mas isso é uma graça, é uma bênção. Ele estava lendo sobre a paciência, né? Aí a paciência que ele falou vem mais ou menos direto com o assunto de hoje, que é falar sobre as causas das nossas aflições. Quem não tem aflição aqui? Quem nunca passou por dificuldade, nunca passou por inseguranças? Quem nunca teve medo, incerteza, insegurança? Todos nós. Então o tema de hoje, ele é rico porque ele é rico para todos nós. Mas para que a gente possa entender um pouquinho por que a gente passa por essas aflições, por essas dificuldades, eu vou fazer um preâmbulo. Por que nós estamos aqui hoje? Porque teve um ser todo-poderoso, o mais poderoso de todos os seres, que é puro amor, que um dia decidiu que iria nos dar a oportunidade de sermos felizes. Um dia Ele nos criou para que nós pudéssemos sentir um pouco da dimensão desse seu amor. Deus pensou em cada um de nós, em cada um que está aqui, dos nossos familiares, dos nossos amigos, até no nosso chefe. Deus também pensou nele, pensou na sogra. Deus pensou em todo mundo. E se a gente for pensar um pouquinho na história mais recente da nossa Terra, do nosso planeta, estima-se que nós fomos criados no nosso planeta há 4,5 milhões de anos atrás. 4,5 milhões de anos atrás. E quer ver o que é interessante? Quando nós fomos criados há 4,5 milhões de anos atrás, Jesus já estava presente. Jesus já estava participando desde os primeiros momentos da nossa criação. Então, quando nós surgimos, o ser humano falando há 2 milhões de anos atrás, ele já estava do nosso lado. Então não dá para dizer que Jesus só veio há 2013 anos atrás. Ele encarnou há 2013 anos atrás. Mas ele acompanha toda a nossa criação, toda a nossa história. Não é confortante? Nós sabemos que nós temos um Espírito de tamanha grandeza olhando por nós antes de nós surgirmos. Mas por que nós viemos aqui? Qual o sentido de nós estarmos aqui? Da nossa vida, das nossas encarnações. Todos nós, vocês já devem ter ouvido falar que fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, todos nós fomos criados sem nenhum conhecimento e sem nenhuma virtude. Assim como Jesus. Pode parecer meio absurdo, não é? Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa naquele ser perfeito. Naquele ser que não tem defeitos, que não tem inseguranças, que não tem incerteza. Mas ele nasceu, o seu Espírito, como nós nascemos. Se ele está há 4,5 milhões de anos já como Jesus, como Cristo, é lógico que o processo que ele passou é muito anterior a isso. Está dando um eco, não sei se sou eu que estou falando próximo do microfone ou não. E ele veio, E ele veio com todas as dificuldades que nós temos. Veio com medo, veio com incertezas. E aí quando ele diz no Evangelho, eu venci o mundo, vocês podem fazer tudo o que eu fiz e um pouco mais. Aí eu começo a compreender que ele está nos mostrando que através da sua evolução, ele conseguiu vencer tudo. Os medos, as inseguranças, as aflições. E que a gente pode chegar lá também. Jesus era mentiroso? Não. Nós não vamos conseguir encontrar em momento nenhum qualquer trecho do Evangelho, qualquer atitude da vida dele que mostre isso. Porque Jesus não era mentiroso. Então nós fomos todos criados iguais.
E antes de a gente reencarnar, porque a gente está lá na espiritualidade, a gente fala assim para Deus, ou para a espiritualidade superior: eu quero voltar. Olha, me dá mais uma oportunidade, porque eu vou ser mais bonzinho. Eu vou errar menos, eu vou ser menos orgulhoso, menos vaidoso. Vocês vão ver que eu vou ser mais caridoso. Me dá uma chance. A gente fala assim. E Deus, através da espiritualidade superior, permite que nós venhamos até o nosso planeta para poder passar por determinadas situações que comprovem o nosso desejo de evolução. Quais são essas situações? As nossas provas e as nossas expiações. Qual a diferença de provas e expiações? Expiações, elas são compulsórias. São coisas que nós temos que passar, querendo ou não, para a nossa evolução. Provas são aquilo que nós escolhemos. Então eu, quando estou na encarnação, estou para reencarnar, e eu sei que eu fui muito ruim em determinadas coisas na última encarnação, porque a gente passa a ter noção. Então eu peço a Deus, a espiritualidade superior, que me ajude e me dê essas provas para que eu possa vencer. E através dessa nova oportunidade, eu seja uma pessoa um pouquinho melhor. Vocês conseguem compreender isso? Nós fazemos a escolha das provas que nós vamos passar. Todas elas. Então, se por acaso eu tive algum problema, eu fui uma pessoa ruim em algum momento, eu vou pedir provas, dificuldades, aflições, para mim poder vencer aquilo. E vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho de 29 anos, menino bonito, 1,90 m, cantor, que a questão de uns 5 anos atrás, começou a aparecer uma bola no braço esquerdo dele. Uma bola. Nós não sabíamos o que era. Começou a crescer, crescer, crescer. Foi no médico, diagnóstico, câncer. 25 anos de idade, ele tinha 24 para 25 anos. Fizemos todos os exames, fizemos tudo que estava ao nosso alcance e o médico falou: tem que operar. Vamos tentar extrair tudo de tal forma que não deixe nenhuma sequela, nenhuma metástase. E eu falei para ele: filho, vamos encarar. E ele é um menino bom, já era um menino muito bom naquela época, à medida que passa vai se aperfeiçoando. E esse garoto passou por uma operação, fizemos uma biópsia depois da operação, e durante 15 ou 20 dias nós ficamos aguardando o resultado da biópsia. E antes dele operar, eu falei para ele assim, Marcelo, o nome dele: você permite que a gente faça um tratamento espiritual para te ajudar? Você permite que a gente faça um tratamento para tentar descobrir quais as razões que você tem? Quais as razões que te levaram a ter esse problema? Porque tudo tem sentido na vida. Porque se não tivesse sentido, Deus não seria justo. Aí nós fizemos um trabalho e veio uma mensagem para nós 2 dias antes da operação, falando assim: Marcelo, você era para ter perdido o seu braço, porque você aprontou muito com o seu braço esquerdo na outra reencarnação. Mas como você é uma pessoa boa, como você é uma pessoa que pratica a caridade, Deus vai te poupar dessa perda. E ele foi fazer a operação. Eu passei para ele não era espírita naquela época. Ele falou assim: ah, pai, notícia boa é sempre bom, né? Agora vamos fazer a operação. Ele com desconfiança, com receio. Aí ele fez a operação, fizemos a biópsia. 15, 20 dias depois, nós fomos em Santo André saber o resultado. Eu não conhecia o médico. O médico, ele também só conhecia no dia da operação. Não sabia a religião do médico, a doutrina que ele praticava. O médico olhou e falou assim para ele: Marcelo, você está curado. Você não tem nenhuma metástase. Aí ele virou para ele e disse assim: olha, pelos anos de experiência que eu tenho, eu vou te dizer que é muito raro uma cura tão imediata como você tem. Deus deve ter poupado você porque você é uma pessoa muito boa. O que o médico falou? Exatamente o que nós tínhamos visto no mapometria.
Ele ficou olhando para minha cara, não falou nada, ele é bem mais alto do que eu. Saímos lá em Santander, na Avenida Dom Pedro II. Ele chegou e falou: pai, posso te dar um abraço? Ele me deu um abraço e começou a chorar copiosamente. O que é isso? Merecimento. Ele tinha uma dificuldade, provavelmente ele pediu para passar por isso, mas em face de atitudes boas que ele está tomando na vida dele, ele conseguiu o merecimento de não perder o braço. E o Evangelho vai nos dizer o seguinte, que a caridade cura milhões de pecados, milhões de faltas, mas não todas. Aflições. Quem que não tem aflição? Quem não tem dificuldade? Cada um de nós aqui é a somatória de tudo que fez em todas as encarnações. Se o Nestor tem 150, 200 encarnações, a evolução minha chegou hoje aqui em face das atitudes que eu tomei. Se eu sou o que eu sou hoje, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu chefe, do meu amigo, da esposa, dos filhos. Eu sou o único responsável por aquilo que eu sou hoje. E se eu não estou feliz com o que eu sou hoje, a gente vai falar da reforma íntima, que ele até citou no início. Mudar. Saber que não está correto, que está agindo errado, que a gente tem que mudar. Então, quando a gente fala das causas das nossas aflições, elas podem surgir, como eu falei, por coisas do passado, ou seja, por coisas que nós fizemos em outras encarnações e aqui nós vamos buscar o resgate, ou por coisas que nós fazemos hoje. Divaldo, numa palestra, ele estima que somente 10% do que a gente passa hoje refere-se a coisas de encarnações anteriores. Ou seja, 90% do nosso sofrimento hoje, em média, é em função das atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Quem é o responsável por essas atitudes? Somos nós. Mais ninguém. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, que eu brinco sempre que é a capacidade de errar sozinho. Tem um filme que eu gosto muito, que era um filme do Jim Carrey, com Morgan Freeman, que ele era o Todo-Poderoso. O primeiro filme Todo-Poderoso. Se vocês lembrarem, tirando toda aquela palhaçada que o Jim Carrey faz, porque é uma característica do personagem dele, ele no papel de Deus, ele só teve uma coisa que ele não conseguiu impor, realizar. Vocês lembram o que era? Ele não conseguia fazer com que o amor da vida dele estivesse ao lado dele de forma obrigatória. Porque ele, no papel de Deus, não tenha esse direito. E Deus respeita, assim, o nosso livre-arbítrio. Não é bonito isso? Nós temos um Deus perfeito, só amor, e que mesmo assim nos respeita. Parem e pensem um pouco a grandeza disso. Ele nos dá a oportunidade de fazermos as coisas certas, de nós evoluirmos através das nossas dificuldades, das nossas aflições, dos nossos receios, das nossas inseguranças. Ele nos dá a oportunidade de a gente sair de situações difíceis pelos nossos méritos. Não seria muito mais fácil para Deus colocar milhares de pessoas, milhões de pessoas, tudo santinho, tudo pronto? E os nossos méritos? Deus pensa até nisso em relação a nós. Deus quer que nós nos sintamos bem conosco mesmo, nos dando assim a oportunidade da nossa evolução depender somente da gente. Diante disso, essas aflições, essas dificuldades são ruins? Será que Deus deixaria acontecer coisas que não fossem para o nosso benefício? Será que Deus permitiria que coisas em nossa vida acontecessem que pudessem nos fazer mal ou que nós não tivéssemos nenhum ganho nisso? Eu acho que não. Deus conhece cada um de nós. E Deus sofre quando alguém está sofrendo.
E Ele quer a nossa felicidade. Nós viemos nesse planeta, como em todas as encarnações, com o objetivo de ser feliz, de alcançar o reino de Deus. E essas aflições, essas dificuldades, elas são causas que nos ajudam a ultrapassar essas barreiras. Não é maravilhoso isso, pessoal? Então, toda vez que a gente passar por dificuldade, passar por sofrimento, nós não temos que culpar Deus, criticar Deus, brigar com Deus, porque a gente não entende o que acontece com a gente. Nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus e pedir a Deus força, discernimento, para que a gente possa entender o que está nos acontecendo. E isso é em todos os casos. Eu sempre brinco que não existe notícia ruim. Notícia é sempre boa ou ruim, dependendo do que nós fazemos com ela. 5 anos atrás, 4 anos, eu tinha uma tia que veio a falecer. Ela estava 2 anos e meio de cama. Já estava com Alzheimer, já não tinha mais noção de onde ela estava sofrendo com feridas porque ficava constantemente deitada. Um dia ela desencarnou. É uma notícia ruim? Penso que não. Por quê? Porque o sofrimento físico, em muitos casos, ou na maioria dos casos, eles são benéficos para a nossa restauração espiritual. E eu posso falar isso com propriedade. Nós temos aqui do lado uma casa de repouso. Nós temos 25 idosos lá, inclusive meu pai, que passam por dificuldades físicas. E a gente começa conversando com eles, começa a perceber o bem espiritual que, por incrível que possa parecer, a doença física faz para eles. Meu pai tem 80 anos, mais de 90 quilos, e há 25 anos ele é cadeirante. E eu sempre falo nas palestras que ele, para mim, é o meu exemplo. Eu nunca vi meu pai reclamar contra Deus das dificuldades, de estar na cadeira de roda, de depender dos filhos. Eu nunca ouvi ele falar isso. E um dia, perguntando para ele, porque a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre a desencarnação, eu falei: pai, o que o senhor valoriza hoje, depois de tantos anos dentro de uma cadeira de roda? Família, amigos, uma ligação telefônica de alguém distante para dizer para mim assim: como você está? Que bom ouvir a sua voz. É isso que ele acaba valorizando e entendendo que toda essa situação tem sim os seus benefícios. Nós temos lá, e a Dona Glória já conheceu, nós temos uma senhora de 99 anos, que agora em junho faz 100, chama Dona Maria de Lourdes. Ela é lúcida. Ela esteve aqui na casa um dia, numa segunda-feira à noite. No Evangelho. No Evangelho. Quando eu fui em casa. E o que aconteceu? Outro dia a gente estava lá, uns 6 meses atrás, conversando, e a gente tem música, a gente canta. Então os idosos, 6h30, 7 horas, têm o hábito de dormir. E ela, quando a gente vai lá cantar à noite, ela sai do quarto dela e vai participar da cantoria. Lógico, tem dificuldade na voz, não tem aquela expressão que normalmente a gente teria, mas ela vai lá participar, ela quer ouvir. Alguns trechinhos ela canta. E ela é sempre uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida, muito cheia de esperança. E um dia eu perguntei para ela: de onde a senhora tira toda a sua energia? De onde faz que a senhora, com 99 anos, que não faz uso de qualquer medicamento ou de poucos medicamentos, tira essa força? Ela me respondeu: sabe o que é? Eu, com 99 anos de idade, eu aprendi como eu deveria ter vivido a minha vida inteira. Mas como, Dona Lourdes? Como é que a senhora aprendeu? Sem mágoa, sem ressentimento, tentando ajudar as pessoas o máximo que eu posso dentro da minha limitação e nunca esperando das pessoas o que elas não estão preparadas para dar. Bonito. Ela está lá, tá? Não estou contando nenhuma mentira. E no dia a dia, ela faz coisas simples, como ela vê uma idosa com dificuldade de andar, ela com seus 99 anos, ela dá a mão, ajuda na alimentação. E ela vive feliz. Isso não quer dizer que ela não tem os seus momentos, ela não tem os seus receios, que ela não tenha medo do desencarne, não é isso.
Mas ela enfrenta valorosamente porque ela consegue entender que tudo que ela está passando faz parte da necessidade que ela tem de evolução. Ela é espírita. Às vezes a gente conversa muito, a gente faz a oração com ela. E essa energia, ela transmite para todo mundo. E nós, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições, qual tem sido a nossa postura? Será que nós somos aqueles reclamões que nós damos uma topadinha na parede, o tornozelo bate em algum lugar e a gente já xinga Deus, já fala que Deus... Pô, Deus, você não viu uma coisa dessa? Será que a gente está reclamando a nossa vida por qualquer coisa? Será que quando a gente tem uma dorzinha de estômago, a gente está falando, eu não merecia isso? Uma vez eu encontrei um amigo, a gente estava num restaurante, num sábado, comendo uma feijoada. Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Ah, hoje eu estou legal. Há 2 semanas atrás eu passei muito mal do estômago. Ah, é? É, eu comi uma feijoada, ele contando isso, há 2 semanas atrás, eu comi uma feijoada, eu fiquei 10 dias tomando antibiótico porque me fez mal. Eu fiquei olhando para ele assim, 10 dias que ele tomou antibiótico, fiquei fazendo as contas, então faz 4 dias que ele parou, ele voltou a comer a feijoada. Eu falei, você está querendo voltar para o médico? A feijoada te fez mal há 2 semanas atrás e agora você nem bem se curou, você já está voltando a comer feijoada? É um exemplo físico, mas nós fazemos isso na nossa vida. Quando a gente fala que nós estamos doentes por atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, é porque nós vamos jogando para dentro da nossa vida, do nosso corpo, coisas que não são boas. Vou dar alguns exemplos, até porque o tempo não permite muito. Inveja, orgulho, egoísmo, maledicência. Preciso continuar? Para quem faz mal isso? Para quem pratica. Falta de perdão. Divaldo nos conta num DVD dele que ele fala assim: se eu cometer um erro e eu chegar para você e falar de coração, me desculpa, eu não queria ter feito isso. Se você chegar para mim e falar, ah, legal, Divaldo, não tem problema nenhum. Ficou tudo em paz? Ficou tudo em paz. Agora, se eu chegar para essa pessoa e essa pessoa falar assim, ah, Divaldo, eu não desculpo você. Eu viro as costas e vou embora. Quem ficou com um problema? Aquela pessoa que não perdoou. Vamos inverter. No nosso dia a dia as pessoas fazem coisas, nos magoam, nos chateiam. A gente perdoa essas pessoas? Ou nós estamos fazendo o papel de ficar com toda essa carga negativa? E onde isso vai? Nosso organismo, nosso corpo físico. Ah, a minha esposa me traiu. Eu quero mal para aquela mulher. Eu quero que ela nunca seja feliz. Quem está sofrendo mais? Ela ou ele? Ele. O que ele tem que fazer? Com todas as dificuldades, exercer o perdão. Se não tiver capacidade de achar que não tem que pedir ajuda a quem? A espiritualidade superior. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer as coisas fáceis. Aí a gente tem que ficar no colo de Jesus. Jesus me carrega, me ajuda. Me ensina a perdoar. Me ensina a viver bem, a estar em paz. Tenho aprendido que quando as coisas na nossa vida dão certo, se a gente tivesse condição de olhar do lado, a gente ia ver Jesus do nosso lado. Porque está sempre do nosso lado. Mas quando as coisas não dão certo, as coisas dão erradas e acontecem na nossa vida, eu não consigo enxergar Jesus do meu lado. Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus está dentro de nós curando as nossas feridas, amenizando os nossos sofrimentos. Essa é a postura de Jesus na nossa vida. Quando dá certo, está do nosso lado. Quando não dá certo, está dentro de nós, nos ajudando a curar as feridas. O que Deus quer de nós perante essas aflições?
que nós entendamos o significado de tudo isso em nossa vida. A nossa doutrina ajuda muito. Por quê? Porque é a única doutrina que eu conheço que tem todas as explicações para as nossas dificuldades. Todas. Aquelas que a gente não sabe é porque a gente não conhece. Vamos estudar. Dentro da nossa doutrina tem tudo. Tudo que a gente pode imaginar. Porque nós acreditamos na reencarnação. Então nós estamos falando de aflições de vidas passadas e dessa vida. Uma vez ouvindo um palestrante do Rio Grande do Sul, uma pessoa chegou até ele e falou assim: você é espírita, então você acredita na reencarnação? Ele falou: não, eu não acredito na reencarnação. Eu tenho convicção que a reencarnação é uma lei natural, que é um fato. Porque quando você acredita, você deixa ainda a oportunidade de ser questionado. Quando você tem convicção, você tem a certeza, não tem questionamento. Só para encerrar. Nós vivemos e nós aprendemos isso no mundo de provas e expiações. Se estamos aqui, é porque nós somos merecedores de estar aqui hoje. Se eu perguntar para vocês se nós somos verdadeiros espíritas, vocês poderiam dizer que nós somos verdadeiros espíritas? Vocês acreditam que nós somos verdadeiros espíritas? Alguns falam sim, com a cabeça fala não. Eu vou dizer, só para completar, que todos nós aqui somos verdadeiros espíritas, segundo a concepção de Allan Kardec. O que Allan Kardec fala sobre o verdadeiro espírita? Que o verdadeiro espírita é aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor do que ontem. E que amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor que hoje. E que luta todos os dias contra as suas inseguranças, contra as suas imperfeições, contra as suas aflições, contra os seus medos. Sejamos assim verdadeiros espíritas. Compreendamos que tudo que nos acontece na vida é para o nosso benefício, mesmo que a gente não entenda disso. É uma grande alegria, Dona Glória, pelo convite. Glória, pelo convite. Essa casa, falei para ela antes, tem uma energia maravilhosa. E antes de começar, eu já ganhei o dia, porque ela falou que a casa tinha 42 anos. Ela falou: é mais velha que você. Eu falei: que legal, Dona Glória, eu tenho 55, você está achando que eu tenho menos de 42? E eu estou na doutrina espírita agora em abril, fazem 6 anos apenas. Há 3 que eu faço, tenho a oportunidade de fazer palestra. Muita gente, como eu, veio na doutrina espírita pela dor, alguns pelo amor. Minha esposa começou a participar antes, ela que sempre foi uma pessoa muito boa, eu percebi que ela começou a adquirir uma serenidade que eu nunca tinha visto nela, depois que ela começou a participar da doutrina. Ou seja, a doutrina começou a mudar a vida dela, começou a mudar internamente a pessoa boa que ela já era. Mas mesmo assim eu vim pela dor. E hoje, quando eu vou nas casas, eu falo assim: se você olhar do seu lado, aqui sentado na cadeira e fora, tem alguém que você convidou para participar da doutrina? Tem alguém que veio pelo seu exemplo, pela sua modificação íntima? Tem alguém que confia em você para estar aqui? E essa, lógica, é uma resposta de cada um de nós. O que nós temos que fazer? Convencer as pessoas que a doutrina espírita tem que ser vivida pela lógica, pela razão. Porque é uma doutrina que nos mostra as verdadeiras diretrizes que nós temos que seguir para a nossa verdadeira felicidade, que é o reino de Deus. Que assim seja, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigada, pastor. Obrigado, senhor.